semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Boa noite a todos, com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos aqui em nome do Mestre Jesus e que nessa semana aqui na Terra nós lembramos da sua vinda e que busquemos nessa sua lembrança principalmente seus sábios exemplos. E hoje nós teremos um assunto extremamente prazeroso de se falar, que vai nos trazer essa luz, vai ser a nossa irmã Cristina, vai falar sobre Jesus, esse companheiro, esse ser de uma luz que extrapola todo o nosso entendimento, o irmão mais nobre, mais belo não no aspecto físico, mas a beleza de espírito, e que nos traz toda uma sabedoria, todo um conjunto de posturas, né, a ser seguido, por ser ele mesmo diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. E nessa semana, o aniversariante que nós comemoramos, né, gente? Então, aproveitemos bem essa oportunidade que essa irmã nos traz de falar sobre Jesus, porque o mundo hoje, mais do que nunca, carece de se ouvir a mensagem do Cristo, carece de se falar sobre o Cristo. Não como disputas, como eu sei mais sobre o Cristo do que o outro, não, mas para compartilhar efetivamente a mensagem do Cristo e principalmente vivenciá-la. Deu 20 horas agora, então nós vamos fazer a nossa prece inicial. Cristina, após a prece, sinta-se à vontade, minha querida, para explanar a respeito desse assunto maravilhoso, tão rico de sabedoria e bondade. E assim, Jesus, divino irmão, amigo querido de todas as horas, aqui novamente nos encontramos, eternos pedintes, com as mãos estendidas, pedindo Jesus nos assista, Jesus nos guie, Jesus nos ilumine, para que possamos, Jesus, beber dessa fonte bendita que vem do teu ser e que nos ajude a proporcionar a tão necessária transformação íntima, para que nos aproximemos ainda mais do Pai, possamos entender melhor, Jesus, os teus sábios ensinamentos, e principalmente que eles possam começar, Jesus, em nosso íntimo, promover a tão necessária reforma. Nos ampare, Jesus, nessa tarefa, nos ilumine, nos guie, nos esclareça, e que a palestrante da noite possa contar com a chancelaria de vossos emissários divinos para tratar de assunto tão prazeroso e tão agradável. Jesus seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja, divino mestre, irmão, que assim seja. Cristina, minha querida, é com você. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela acolhida. Estão me ouvindo bem? Ok, perfeito. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Cristina. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelo castanho cacheado, visto uma blusa lilás, uso óculos de grau e estou falando de uma sala de paredes brancas. E o nosso tema hoje é Jesus. Então, eu vou entrar aqui para fazer uma apresentação, para que nós possamos juntos aqui, então, conversar, né, sobre essa personalidade tão importante para nós, que é Jesus, né? Bom, meus irmãos, então,
Jesus. Quem é Jesus para nós? Jesus, ele foi citado pelo profeta Isaías e também por outros profetas. Em termos de documentos, são as informações mais antigas que nós possuímos. Mas nós sabemos, através da espiritualidade amiga, que Jesus foi o verbo da criação, né? Então, quando João nos apresenta, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele, e tudo que foi feito por ele. Quando João nos traz essa informação, ele fala do Cristo, ele fala de Jesus, que recebeu de Deus aquela matéria que Deus tinha desprendido na criação do sistema solar e que seria futuramente o planeta Terra. Então, Isaías faz a previsão de que Jesus, quando estivesse aqui encarnado entre nós, iria ao templo e desenrolaria as Escrituras. Então, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, Lucas vai citar para a gente. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele. Então ele começou a dizer-lhes: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura diante de vós. Então Jesus nos informa, nesse instante, que ele é o enviado de Deus. O profeta Zacarias vai prever também: mas Yahvé me disse, lança no tesouro esta bela soma, com que fui por eles avaliado. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei no tesouro da casa de Yahvé, fazendo uma referência à traição que seria feita com Jesus e o valor que seria pago ao traidor, né? Também o profeta Jeremias vai citar: eis que virão dias, oráculo de Yahvé, nos quais suscitarei a Davi um germe justo, que reinará como rei, será sábio e exercerá o direito e a justiça sobre a terra. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel terá segurança em sua morada. Este será o nome que o chamarão, Yahvé, nossa justiça. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Ainda também o profeta Miqueias. Ele se porá de pé e apacentará o seu rebanho com a força de Yahvé, com a majestade do nome de Yahvé, seu Deus. Habitarão seguros, porque ele, então, será grande até os extremos dos confins da terra. Miqueias, capítulo 5, versículos 3. Por que Miqueias apresenta Jesus como um pastor de ovelhas? Quem lida, né, com a natureza, com os animais, sabe que ser um pastor de ovelhas não é igual ser um pastor de bois e vacas, por exemplo, que você vai guiando aquele rebanho e aquele rebanho vai andando todo junto. Não. As ovelhas se espalham naturalmente. É do comportamento da ovelha se espalhar. E quando uma sai do rebanho, o pastor vai atrás dela, porque ele sabe que as outras não sairão de onde estão de junto umas com as outras. E a ovelha não é guiada porque o pastor está mandando ela ir para aqui ou para ali. Ela é guiada pela voz do pastor. Então, o pastor chama a ovelha, ela reconhece a voz dele e segue aquele pastor. E Jesus, na sua maravilhosa pedagogia, não poderia ter outra forma de se apresentar para a gente, não é isso? Bom, gente, João Batista também falou de Jesus, né?
João Batista, o precursor, aquele que veio antes. E ele diz de Jesus que aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E olha que Jesus nos ensinou que dos nascidos de mulher ninguém era maior do que João Batista. E João Batista, com todo esse progresso espiritual alcançado, não se considerava digno de desatar as sandálias de Jesus. No livro A Caminho da Luz, no antilóquio desse livro, o Emmanuel vai nos dizer que do coração augusto e misericordioso de Jesus parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. E pede que ele nos abençoe. Então, essa imagem que nós trouxemos de Jesus guardando a terra é realmente a imagem mais oportuna para transmitir a nossa mensagem de sabermos que estamos guardados e guiados por ele e que o nosso planeta está realmente ligado ao coração do Cristo. Ainda nesse livro, na introdução, o Emmanuel vai dizer que aproxima-se um momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Passaram gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. Só Jesus não passou. Então, nessa maravilhosa informação de Emmanuel, ele vem nos lembrar que desde que o planeta existe, muitas mudanças ocorreram nele, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa coletividade humana. Então, o Emmanuel vai nos mostrar que religiões nasceram, se transformaram, se modificaram, que povos nasceram, existiram, governaram poderosamente e de repente também desapareceram. Tudo no mundo mudou, mas Jesus não. Jesus não muda. Jesus não passa. Ele está firme no seu posto de governador do planeta Terra. Neste livro, A Caminho da Luz ainda, o Emmanuel vai nos falar da gênese planetária e vai nos informar sobre uma comunidade de espíritos puros que existe. Então, ele traz essa informação. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Gente, presta atenção nisso. Essa coletividade da qual Emmanuel está falando não é a coletividade que dirige o planeta Terra, é a coletividade que dirige o sistema solar, todos os planetas que compõem o sistema solar, inclusive o Sol. E Emmanuel prossegue. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, Emmanuel está nos dizendo que essa coletividade de espíritos puros que dirige o sistema solar se reuniu pela primeira vez quando o sistema foi criado e aí, Deus atribuiu aos seus missionários o governo dos futuros planetas, como atribuiu a Jesus o governo do planeta Terra. Então, quando Deus desprendeu da nebulosa solar,
aquela matéria que seria um dia o planeta Terra. Também se reuniu quando foi para se decidir a vinda de Jesus ao mundo encarnado. Foi a segunda reunião dessa coletividade. E antes de desencarnar, né, o Chico nos deixou a informação de que já haviam se reunido novamente para decidir sobre esse momento tão importante que é a transição planetária. Como se daria essa passagem da Terra de provas e expiações para mundo de regeneração que vem acontecendo, né? Então, eu ouvi de uma entidade, há um tempo atrás, a seguinte afirmação: graças a Deus que Jesus decidiu iniciar a transformação do planeta Terra por um vírus e não por uma guerra. Então, são meditações para nós, não é isso? Vamos lá. Emmanuel vai nos falar do verbo na criação terrestre. Ele fala o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação, do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. O que o Emmanuel está dizendo aí para a gente? Que Jesus estava no início e que Jesus vai permanecer até o fim, até quando estivermos elevados à categoria de espíritos puros. Como diz Paulo Apóstolo, até sermos elevados à estatura do Cristo. Nós não estamos abandonados, nós não estamos sós. Não tem por que termos medo, Jesus permanece conosco. E Emmanuel conta que quando serenaram aqueles elementos, né, tipo, vamos pensar naquela lava vulcânica, né? Quando o sol já banhava a terra, Jesus se reuniu com essa coletividade de espíritos puros e fizeram descer sobre a terra uma matéria que eles chamam de protoplasma e que daria a vida a tudo que existe no planeta. Então, Jesus nos conhece desde o início, desde o princípio, todos os seres do planeta, todos nós fomos guiados por ele, né? Bom, então o nosso mestre chega ao nosso planeta, cumprindo o que foi tratado naquela coletividade de espíritos puros. E ele, então, segundo Chico e Emmanuel, Chico e Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na lição que se chama Jesus e o Precursor, vai nos contar o seguinte: que logo depois daquela passagem, quando Jesus conversou com os doutores do templo aos 12 anos, Isabel chega à casa de Maria para fazer uma visita. E aí, após as saudações iniciais, né, as duas primas que há muito não se viam, se abraçaram, e José, então, vai e volta para o seu serviço de carpintaria, e Maria e Isabel sentam-se para conversar, né? E aí, Isabel fala para Maria: Maria, nós mães temos o coração atropelados por preocupações. Me espanta muito, às vezes, a atitude de João, temperamento dele, dado a fundas meditações, tão criança, tão novo. Apesar dessa pouca idade, não raro procuro João pela casa e não o encontro. Vou encontrá-lo junto às figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas vazias. E, às vezes, a sua pequena fronte fica dominada por graves pensamentos. E Maria responde para Isabel: Oh, Isabel, meu filho também é assim.
envolvam-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Muitas vezes vou encontrá-la só junto das águas, ou em conversação profunda com viajantes que vêm da Samaria ou das aldeias distantes. Quase sempre também vou encontrá-lo de mãos dadas com os verdugos, de mãos dadas com os malfeitores. E muitas vezes ele os traz para casa para receber alimentos e cuidados. E as coisas que ele fala incomodam muitos em Israel, a ponto de Eleazar, rabino do templo, ter me advertido que Jesus parece ter nascido para a perdição de muitos em Israel. E eu, preocupada com isso, conversei com José e fui interceder por Jesus junto a ele. No dia seguinte, Jesus me chamou e perguntou: "Que queres de mim, mãe? A senhora não sabe que eu tenho sempre testemunhado a vontade do meu Pai?" E eu respondi para ele: "Meu filho, sou sua mãe, tenho cuidado por ti." Mas ele falou para mim: "Mãe, não existe testemunho maior do que o da boa vontade do trabalho." E a partir dali, ele passou todos os dias a trabalhar com José na carpintaria, como se estivesse nos ensinando que o lar e o trabalho são os nossos melhores caminhos. E as duas, naquelas colocações, não se aperceberam. E quando se assustaram, o dia já tinha passado. A noite já se iniciava. As primeiras sombras estavam chegando. E aí, assustadas, vão procurar as crianças e não as encontram. As duas saem juntas para procurar os meninos. E, de repente, olham para cima de um monte e veem Jesus, com João do lado, apontando seu dedo indicador para Israel. Ali, provavelmente acontecia a primeira conversa entre o amor e a verdade. Aquela cena era a representação de um general que dava ordens para o seu soldado. Então, nós vemos aí como Jesus, desde a sua infância, já sabia, já tinha conhecimento do tamanho da missão que desenvolveria entre nós. No livro Seara Mediúnica, meus irmãos, o Emmanuel vai nos dizer o seguinte: milhares de criaturas esperavam no coroado de louros, numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, o verbo supremo, a exibição de riquezas, espetáculos de poder, a escolta angélica e as sentenças inapeláveis, os olhos injetados de orgulho. Mas Jesus caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo, veste-se conforme as usanças do que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas e abraça crianças desamparadas, socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria dominado pela ambição, recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito.
e parte do mundo banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda, sempre respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus que o tempo renovará. Esse é o nosso Cristo, que o mundo esperava chegar cheio de glórias e poder humano. E ele chega revestido dos poderes celestes, do amor, da humildade, da mansidão, da doçura, da coragem, da verdade e da fidelidade a Deus. Bom, no livro Boa Nova, Chico e Emmanuel vão nos contar sobre a história do desencarne de Jesus. É a lição 30 do livro que se chama Maria. E Emmanuel inicia essa história nos falando que junto da cruz estava o vulto agonizante de Maria, que produzia uma dolorosa, indelével impressão. Impressão que nunca mais se apagaria. E naquela hora que Maria via Jesus naquele sofrimento supremo, ela se recordava da chegada de Jesus aos seus braços, aquele pequeno ser de luz na manjedoura. Ela também se lembrava das palavras de Simeão no templo, quando profetizou que o seu coração de mãe seria trespassado por uma lança. Se lembrava também das suas conversas com a prima Isabel. Quantas e quantas vezes as duas trocaram confidências. Se lembrava de toda a bondade que Jesus praticou, dos cegos que devolveu a vista, dos paralíticos que fez andar, dos perseguidos por espíritos malfeitores que foram libertos, dos desviados do caminho da verdade e da justiça, que Jesus trouxe ao caminho do bem e do amor, dos ignorantes que Jesus esclareceu, dos sozinhos para os quais Jesus foi amigo. E Maria pensava, que fez Jesus para merecer tamanho sofrimento? E aí ela se recordava do instante em que João chega avisando que Jesus tinha sido preso. E ela que já se encontrava de joelhos em oração, fica então orando, rogando a Deus que mandasse a sua milícia de anjos para libertar Jesus daquela prisão. E depois João volta dizendo que Jesus foi condenado. E ela mesma assim não perde a fé e continua esperando que a milícia celeste descesse e tirasse Jesus daquele sofrimento. E aí mais tarde João diz que Jesus estava sendo levado à crucificação. Então Maria sai e vai acompanhar aquele cortejo de sofrimento. E no momento em que seu coração estava trespassado de dor, Jesus sai do corpo, é o instante em que ele cai com a cruz, não porque ele não teve forças, mas porque o seu espírito deixou o corpo, vai até a sua mãe e lhe diz: mãe, precisamos ter coragem para realizar a vontade do Pai. E volta para o corpo. Nesta hora, Maria compreende a mensagem. Se ajoelha novamente no chão e repete as palavras ditas ao anjo Gabriel: seja feito comigo conforme a vontade do Pai. Seja feita a escrava do Senhor. E aceita
o que Deus estava enviando para Jesus. E Jesus desencarna, e Maria fica só. E João cumpre o prometido a Jesus, vindo buscar Maria para morar numa casinha em Éfeso, muito simples, muito humilde, que ficava no alto de uma colina, e que com o tempo passou a ser conhecida como Casa da Santíssima, porque era a casa onde a fila nunca terminava, onde todos os doentes, sofredores, famintos, esquecidos do mundo, iam buscar o amparo da Mãe de Jesus. E ela todos acolhia, do nascer ao pôr do sol. E já avançada em anos, dizem que com 99 anos, uma tarde, a fila já estava terminada, quando ela olha lá embaixo no caminho e vê um velhinho caminhando em direção à casa. E ela aguarda a chegada daquele velhinho. E ela começa a sentir o mesmo perfume que ela sentia quando Jesus vinha visitá-la. Então, aquele velhinho aproxima-se, a saúda, e ela olha para ele sentindo uma emoção intraduzível. E, de repente, ela olha para suas mãos e vê as marcas. Olha para os seus pés e vê as marcas. Põe a mão no seu ventre e encontra a chaga. E aí ela chora e diz: meu filho, as marcas que te fizeram. E aí Maria quer ajoelhar-se aos pés de Jesus e beijar-lhe os pés. Mas Jesus não deixa. Jesus levanta Maria e diz para ela: vim buscar-te, minha mãe. Meu pai quer que a senhora seja ao meu lado, a rainha entre os anjos. Então, Jesus leva Maria e naquele instante o seu corpo entra em situação de morte e João é avisado e volta para casa, já encontrando Maria nos últimos instantes. Essa história não termina aqui. Quem quiser pode ler no Boa Nova, que ela é maravilhosa. Mas nós vamos continuar aqui com o nosso foco, que é falar desse ser, Jesus. Agora que nós fizemos uma breve pincelada sobre quem foi ele para nós, vamos nos lembrar de quem foi ele entre nós. Todos nós conhecemos o seu evangelho. Todos nós já ouvimos falar de tudo que ele fez, mas nós precisamos conseguir lançar o olhar sobre os ensinos que ele deixou, sobre as coisas que ele fez. Então, por exemplo, por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Aquela parábola que vai nos dizer que um homem, viajava de Jerusalém para Jericó. E aí ele foi assaltado e ficou machucado e ferido e sem nenhum recurso. E passa um sacerdote, passa um levita e não amparam aquele homem. Mas vem um samaritano e ampara. E Jesus conta essa parábola, esclarecendo a um doutor da lei que havia lhe perguntado quem era o nosso próximo. E Jesus, que ensina, pergunta para esse doutor da lei: quem te pareceu ser o próximo desse homem? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, meus irmãos, nessa passagem, Jesus diz para ele: vá e faça o mesmo. O que Jesus quis com isso? Nos ensinar que devemos praticar a caridade? Muito mais do que isso. Porque na história todos têm nome. O sacerdote, o levita, o samaritano. Mas o homem não. O homem é só um homem.
Então, Jesus está nos dizendo que qualquer um que se apresenta no nosso caminho é este homem. É um ser humano que está diante de nós, para o qual Deus espera de nós alguma coisa. E ali, Jesus nos ajuda a vencer os nossos preconceitos religiosos. Por quê? O samaritano era considerado mais indigno por todos da sociedade. E o sacerdote e o levita eram pessoas muito conceituadas e importantes. E nessa história, Jesus nos ensina que os dois que tinham consideração social e religiosa passaram e nada fizeram, mas que aquele que não tinha conceituação religiosa e que era desprezado pela sociedade foi o próximo daquele homem. Então, Jesus está aqui nos ensinando a vencer os nossos preconceitos religiosos e sociais. Nós vemos, por exemplo, na passagem da mulher adúltera, que é levada para ser apedrejada diante de Jesus, e aí os doutores da lei tentam pegar Jesus numa armadilha, né? Porque eles perguntam para Jesus o que deveria ser feito com ela. Então, se Jesus dissesse que não era para apedrejar, ele estaria traindo a lei de Moisés e poderia ser condenado. E se ele dissesse que era para apedrejar, ele estaria traindo tudo aquilo que ele pregava e exemplificava, que era o amor. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, começa a escrever no chão. E a consciência ali presente, a nossa consciência, porque quem de nós pode dizer que não estava lá, não é? Então, a nossa consciência, o que a nossa consciência faz? Vê naqueles escritos que Jesus fazia no chão os nossos próprios erros. Começando, então, a se afastar daquele apedrejamento, os mais velhos, terminando, por último, com os mais novos. Depois de ouvirem a resposta do Cristo, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, por fim, Jesus pergunta para a mulher que estava para ser condenada: onde estão os que te julgavam? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Então ele fala para ela: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Nessa história, Jesus nos ensina a vencer o nosso preconceito de gênero masculino e feminino, nos mostrando que o homem e a mulher são iguais perante Deus. Que a responsabilidade do homem ou da mulher diante do adultério é a mesma. Não existe diante de Deus responsabilidades diferentes quando faltamos e cometemos erros contra a lei de amor. Quando traímos votos, palavras empenhadas, quando pisamos nos sentimentos dos nossos irmãos. Então, ali, Jesus nos ensina isso, nos ensina o valor do perdão e nos ensina também a necessidade da vigilância, quando nos orienta: vá e não peques mais. No encontro com Nicodemos, Jesus nos ensina o valor da humildade, porque ele aceita receber Nicodemos à noite, quando ninguém enxergava que Nicodemos estava indo visitar Jesus, porque o orgulho racial não permitia que Nicodemos procurasse Jesus durante o dia. Jesus não o condena, o acolhe, o orienta e deixa para ele a imorredora lição de que é preciso nascer de novo. Zaqueu era muito rico, vivia em sua casa, rodeado de tudo que a matéria podia comprar. Tapetes, joias, perfumes, alimentos, móveis, arcas abarrotadas de ouro. Mas Zaqueu não tinha um amigo, nenhum amigo. Ele era uma pessoa completamente só. Tudo que Zaqueu queria era juntar bastante riqueza para sumir de onde ele morava e ir para um lugar onde ninguém o conhecia para poder ter amigos. Porque como ele era judeu e era cobrador de impostos,
ele havia se tornado uma pessoa desprezada pelos judeus, que não toleravam a cobrança de impostos e que consideravam abjeto o judeu que trabalhasse para os romanos e que cobrasse impostos. Então, ninguém visitava Zaqueu, ninguém conversava com ele, ninguém recebia Zaqueu em sua casa. Ele era cercado de tudo que a matéria podia comprar, mas não tinha um amigo. E Jesus sabia disso. Por isso, quando Jesus, depois de ter curado o cego, entra na cidade, e Zaqueu, então, que tinha recebido a notícia de que Jesus estava chegando e era louco para ver Jesus, ele corre para o sicômoro e consegue subir, porque ninguém dava lugar para Zaqueu, porque ninguém gostava dele. E depois da cura do homem, a cidade estava em polvorosa. Então, o que acontece? Zaqueu, lá em cima da árvore, Jesus se aproxima. E o que Jesus fala com ele? Jesus fala, por acaso, Zaqueu, você cobra impostos, você trabalha para os romanos, você está errado? Não. Jesus olha para ele e falou, Zaqueu, essa noite eu vou cear em sua casa. Jesus foi amigo de quem não tinha um amigo. Jesus foi companhia para quem estava só. Essa é a sua mensagem para nós. E Zaqueu não acredita naquilo. Ele era baixinho e gordo, ele corre para casa sem acreditar no que estava acontecendo e manda preparar o maior banquete. E no final do dia, ele e a esposa vão então para o portão e esperar para ver se Jesus vinha mesmo, porque eles não estavam acreditando. E quando Jesus então se aproxima da casa de Zaqueu para entrar, os fariseus, os doutores da lei, os hipócritas, viram para Jesus, você vai cear com um publicano? E Jesus entra, senta na casa de Zaqueu, sem nenhuma condenação, sem nenhuma palavra de censura. E Zaqueu, então, confessa para Jesus, Senhor, hoje a salvação entrou nessa casa. Se eu cobrei alguma coisa indevidamente, vou devolver. E darei metade dos meus bens aos pobres. E assim Zaqueu fez. E tornou-se um dos maiores divulgadores da palavra do Cristo por toda a região. Foi um dos mártires, perdeu a vida por amor ao nome de Jesus. E nós sabemos que no futuro foi o presente que o Brasil recebeu na pessoa de Bezerra de Menezes. Jesus era assim. Assim foi com a mulher cananita, A mulher cananita, ela era uma mulher assim, que os judeus desprezavam, porque ela era da tribo de Cã, Então, os judeus os consideravam como se fossem cães. Então, na sua injúria, os judeus se dirigiam a eles como se fosse um cão, um cachorro mesmo, era a expressão usual deles. E ela, sabendo que Jesus estava passando por ali, vai atrás dele, gritando, pedindo pela filha doente. E Jesus fica quieto, não faz nada. Ela continua gritando. E Jesus continua quieto. E aí os seus discípulos viram para ele e falam, Senhor, manda embora essa mulher que vem atrás de nós gritando. Quem é ela para falar com o Senhor? Era isso que Jesus aguardava, a oportunidade de ensinar. Jesus esperava que com todos os exemplos que já tinham recebidos, os discípulos fossem naquele instante capazes de praticar o amor e a caridade. E aí Jesus, então, testa e ensina, dizendo para ela, não se deve dar o alimento dos eleitos aos cãezinhos. Olha o que Jesus fez. Eles que eram tratados de cães, foram chamados carinhosamente por Jesus de cãezinhos.
E aí ela responde para Jesus: até os cães comem das migalhas de seu Senhor. E Jesus, então, fala: nunca vi uma fé igual em Israel. E cura a filha dela. Depois, reunido com os discípulos, Jesus ensina: não importa, como na parábola do samaritano, qual que é a expressão religiosa daquela pessoa. Quem é aquela pessoa? É um ser humano que está diante de você precisando de ajuda. Estenda a mão e ajude. Auxilie. Trabalhe em favor daquele ser. Faça o bem que estiver ao seu alcance. Porque nós seremos responsabilizados pelo mal que fizemos e também pelo mal que resultou do bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos, como nos ensina a doutrina espírita. Então, esse nosso pastor, aquele que recebeu esse planeta das mãos de Deus, que cuidou dele com todo o carinho, que construiu a nossa camada de ozônio, que nós estamos destruindo, que cuidou da vida em abundância, dando para esse planeta tudo o que ele precisa, para que ninguém passasse necessidade. E aí vocês podem me perguntar: mas como assim, Cristina? Tem tanta gente passando fome no mundo? Mas os espíritos que trabalham a serviço de Jesus nos ensinam que isso só acontece por causa do supérfluo que se acumula em mesas, esquecendo do necessário em outras mesas. Isso só acontece porque o desperdício acontece e falta na mesa do outro. Isso só acontece porque o homem age com egoísmo, tendo muitos para poucos e pouco para muitos. Quando nós estivermos com o nosso coração envolvido no amor de Jesus, quando nós formos para os nossos irmãos, essa pessoa que nós devemos ser, exemplificando o que aprendemos com o nosso mestre, não vai faltar mais nada para ninguém. E como nós estamos trabalhando esse tema em comemoração ao aniversário, nem que nós instituímos para esse ser de luz que é Jesus, vamos nos perguntar: como está esse aniversário? O que estamos fazendo? Estamos desperdiçando, estamos acumulando muito ou estamos dividindo com os que não têm? Estamos pensando só naqueles que moram nas quatro paredes do nosso lar ou estamos estendendo as mãos para aqueles que moram fora? Estamos acolhendo em nossos lares só aqueles que amamos ou estamos abrindo o coração para o perdão das ofensas, para a reconciliação com os adversários, recebendo em nosso lar aqueles familiares dos quais nos afastamos, porque não soubemos perdoar, porque o orgulho falou mais alto? Como estamos recebendo Jesus na casa espírita? Estamos praticando o que Jesus ensina ou continuamos nos afastando dos nossos irmãos, mergulhados em melindres, mergulhados em situações de orgulho? Como estamos sendo para os nossos companheiros de tarefa? Irmãos que seguram uns nas mãos dos outros ou adversários? Como estamos falando desse Natal? Como estamos sendo para os nossos vizinhos? Estamos tolerando o som mais alto que ele coloca na sua alegria? Estamos suportando o comportamento inadequado às vezes, porque ele ainda não sabe? Estamos tolerando as dificuldades das quais ele é portador, mesmo sabendo que não deveria ser, conforme o nosso mestre nos ensinou?
Estamos falando de Jesus para os que sofrem? Estamos levando a palavra de consolo aos que estão em leitos de dor? Estamos tirando tempo para visitar os que se encontram sozinhos? E os nossos idosos, como estão sendo tratados? É obrigação do outro, somente? E a parte que me cabe e a parte que me toca? Os que trabalham em nome do Cristo em nosso favor, os espíritos amigos, nos ensinam que quando o velho não pode trabalhar, a família deve ajudá-lo e atender a tudo o que ele necessita. E quando ele não tem família, ou a família que ele tem não faz isso, a sociedade deve ser a sua família. São os ensinos do nosso Cristo. Como estamos nos comportando, nós que trazemos o nome do nosso mestre empenhado na nossa boca? Então, que essas reflexões oportunas para esse instante em que nós comemoramos esse aniversário possam servir para a nossa meditação. Eu vou parar agora um pouquinho para, cumprindo o combinado com os nossos amigos coordenadores da reunião, verificar se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer trazer alguma colaboração e passar a palavra, então, para os coordenadores da reunião. Boa noite, Cristina. Bom, verificando aqui, não tivemos ainda nenhuma pergunta não, tá? Se o pessoal quiser participar, colocar alguma mensagem, contribuir, ainda dá tempo, mas por enquanto não tivemos não. Tá então, ok? tá ok. Te agradeço. Então, vamos aproveitar aqui para seguir com os ensinos de Jesus, né? Então, Jesus, desde criança, né, sempre nos acompanhou com seus gestos de ensino, acolhendo todos os necessitados, dialogando, instruindo, acolhendo as pessoas de vida em desequilíbrio. E o Emmanuel vai nos dizer, ele, porém, levantando-se cercado de um halo de luz celestial, ajoelhou aos pés de sua mãe e disse: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, esta foi a última passagem da qual nós tivemos notícias de Jesus na época da sua vinda ao planeta. Depois disso, nós vamos ter notícias também de Eurípides de Barçanufo, que na sua primeira reunião mediúnica teve um desdobramento e foi levado ao plano espiritual. E, tombado de emoção, quando percebeu quem estava do lado dele, não teve coragem de olhar, porque era Jesus. Então, ele agacha ao chão em pranto convulsivo e vê que Jesus estava chorando. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, por que choras? Eu fiz alguma coisa que magoou o Senhor? Por que o Senhor está chorando? E Jesus respondeu: choro por causa daqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Emmanuel vai nos dizer que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Que essa comunidade reunir-se-á de novo, como o Chico nos diz que já se reuniu. A sociedade celeste, pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. E Emmanuel pergunta: que resultará desse conclave dos anjos do infinito?
Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. O que o Emmanuel está falando aqui, gente? Emmanuel está dizendo que nessa reunião das coletividades angélicas que decidiram sobre o destino da Terra, quem de nós aqui pode saber o que foi decidido? Mas Deus sabe. E o Emmanuel nos diz que nós só precisamos aguardar o seu amor e a sua misericórdia. E aí nós nos lembramos da passagem do Evangelho onde Jesus socorre o endemoniado gadareno. E é incrível, porque Jesus nunca foi para um lugar por acaso. Jesus só se dirigia a um lugar sabendo exatamente o que ele ia fazer lá. E nesse dia, ele entrou no barco e mandou os seus discípulos remarem para Gerasa ou Gadara, né? E chegando lá, Jesus se dirige imediatamente para os túmulos, onde ninguém ia. E por que ninguém ia lá? Porque lá havia um homem endemoniado que era preso por correntes e mesmo assim conseguia arrebentá-las. Aquele homem tinha sido um homem normal, mas as escolhas que ele fez na vida, o mau uso da liberdade que ele teve, fez com que ele descesse moralmente, até acabar presa daqueles espíritos que eram uma legião. E ele vivia pior que um animal. Ele dormia nos túmulos, ele se alimentava de restos de caças, muitas vezes já em estado de putrefação. E ele atacava ferozmente qualquer um que passasse por perto. Ninguém se dirigia até lá. Mas Jesus foi lá para isso. Jesus sentia a dor daquele homem. Então Jesus se dirige aos túmulos, se encontra com ele. Os espíritos que o perseguiam perguntam para Jesus o que ele queria ali. Pede Jesus para não incomodá-los. E Jesus ordena que eles deixassem de perseguir aquele homem. E a palavra de Jesus é definitiva. E eles foram afastados daquele homem. Mas ao afastar-se daquele homem, eles influenciaram uma manada de porcos, porque naquela região viviam criadores de porcos. E essa manada de porcos, assustados porque o animal ele tem a capacidade de enxergar o plano espiritual, então, percebendo aquela turba de seres, né, malfazejos, se assusta e se precipita no abismo, caindo nas águas do mar. E a comunidade fica muito aborrecida e muito chateada com Jesus por causa do prejuízo material que teve. E expulsam Jesus de lá. Ninguém se preocupou com o homem que vivia em sofrimento profundo e havia sido socorrido, que já andava entre eles dando testemunho da sua cura. Ninguém se preocupou com a dor daquele irmão, só se preocupavam com o prejuízo material que tinham sofrido. E Jesus parte dali, com os olhos marejados de pranto, por causa da dureza daqueles corações. Então, meus irmãos, esse é o nosso mestre, que mesmo diante de todas as nossas mazelas, de todas as nossas imperfeições, continua nos amando, continua trabalhando por nós, continua nos guiando. Nós precisamos praticar o culto cristão no lar. Nós precisamos ler o Evangelho, estudar as obras espíritas, procurar aprender,
orar mais, vigiar mais as nossas atitudes, fazermos a nossa reforma íntima, procurar ver em nós o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado, para sermos dignos desse ser maravilhoso que Deus nos enviou. Jesus, que é o nosso caminho, que é a verdade e que é a vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, que vocês tenham um Natal abençoado, que a luz de Jesus, que a luz de Maria esteja presente no lar de cada um de vocês, que aquela criança que representa a boa vontade entre os homens, que representa a paz e o amor, possa trazer também para o nosso coração essa boa vontade, essa paz e esse amor. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigada, mais uma vez, pela paciência com que vocês nos ouviram. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos, Cristina. Agradecemos pela explanação tão rica de detalhes, tão bem elaborada, que conseguiu, a gente entende que o tempo realmente é muito pequeno para se falar de Jesus, mas você conseguiu, graças ao bom Deus, trazer de uma maneira bem tocante, bem direta, mas não perdeu a essência do Cristo. Parabéns, foi um excelente estudo, e a todos nós que a gente realmente possa ficar atento a esses sinais que você fez as ponderações no final, né? Será que realmente nós estamos seguindo Jesus? O que é que nós queremos para a nossa vida, não é isso? Verdade? Então, isso tudo foi assim, ímpar. Coroou muito bem essa semana. Começamos muito bem. Bom, meus irmãos, eu queria fazer um convite a todos aqueles que tiverem condição e tiverem disposição para nos auxiliar nas obras da casa, né? Como é de saber, já é de conhecimento da maioria de vocês, nós estamos fazendo algumas obras para adequação à legislação, adequação às normas de bombeiro, e precisamos e contamos efetivamente com a ajuda de vocês para que essas obras possam ocorrer através de doações. Fiquem à vontade, sintam-se tocados, aqueles que tiverem condição de nos ajudar a melhorar as instalações da casa, a fim de que possamos recebê-los cada vez melhor, em condições mais seguras e mais saudáveis. Eu queria também aproveitar para reforçar o anúncio. Nós temos algumas pias que nós recebemos em doação para que a gente possa revendê-las para poder gerar recursos para casa. Essas pias variam de 1,20 m, 1,40 m e 2 metros. Estão sendo vendidas, qualquer uma delas, ao valor de R$ 100. É um valor simbólico, mas que ajuda muito a manutenção da casa e as obras também que nós estamos empreendendo lá. Aqueles que tiverem condição e interesse, sinta-se à vontade, tá? Ô, Tony, dá para passar aquele vídeo das obras para aqueles que não tiveram condição de vê-las? O vídeo, sim.
É isso aí, pessoal. É isso aí. Mas tem A casa um anúncio também, realmente. Mendes, da biblioteca? Nós colocamos no grupo um vídeo lá de divulgação da biblioteca. Nós temos uma feira permanente de livros para venda. Então, as pessoas lá nesse vídeo, a gente colocou os dois telefones para WhatsApp para que possam ser feitas as reservas, né? Aquelas pessoas que se interessarem em livros novos ou usados, né? Foi colocado também uma relação dos livros com os preços. Então, assim, os telefones estão lá aguardando aqueles que se interessarem, é só fazer a ligação ou passar o zap fazendo as reservas, que nós temos as pessoas lá que estão atendendo e está acontecendo essas vendas virtuais. Bom, pessoal, chegando ao final da nossa reunião de hoje, agradecemos, acima de tudo, né, a oportunidade que nós tivemos de falar de Cristo, porque falar de Cristo é um assunto sempre muito prazeroso e sério. Bom, mas vamos pedir ao nosso irmão Toninho para poder fazer a prece final em nome de todos nós. Eu só queria acrescentar mais uma coisa: essa relação dos livros que estão à venda com os endereços de telefone também podem ser vistos pelo site da Fraternidade, feimi.org.br, e pelo Instagram. Ok, pessoal. Então vamos continuar na sintonia, né, do estudo da noite, né? Essa sintonia em que envolvemos com Jesus, né, através, né, da palestra da Cristina, e que possamos manter acerenados nossos corações e agradecer por esse amigo que vem lá do infinito, que está presente nos nossos passos, na nossa caminhada, que nos pega nos braços, onde nos sentimos felizes. E que nesse abraço, mestre amado Jesus, que nos cubra com o seu amor e com a sua luz. Para todos os nossos irmãos aqui presentes, dois planos da vida, que se faça presente nos hospitais, em todos os lugares onde os nossos irmãos se encontram aflitos, onde seus corações estão sem esperança. E também abrace a eles, Jesus, nosso mestre amado. Eles também vão se sentir felizes. Continuemos em prece pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo universo, para que a sintonia do amor, da luz do nosso mestre amado Jesus permaneça para sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Quarta-feira nos encontramos aí novamente para mais uma Bom, meus palestra, né? irmãos, Mais um estudo. uma boa Contamos semana com para todos aí. todos. Boa noite, uma boa semana, pessoal.